alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo uma reflexão filosófica, um conteúdo em filosofia e, claro, obviamente, né, alguns elementos que vocês precisam anotar, guardar com vocês, para que vocês tenham um aproveitamento legal das nossas aulas. Então eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Vocês precisam aí de foco, concentração, vocês precisam necessariamente estarem bem ancorados àquilo que vai ser dito, àquilo que vai ser colocado ao quadro e aquilo que vocês, obviamente, vão considerar muito importante. Você sabe que dentro de uma aula nós temos aqueles elementos que são estruturantes, então você vai percebendo que o professor vai copiando, vai colocando. Obviamente nós colocamos ao quadro porque aquilo tem uma extrema importância, então é muito bom que você também consiga anotar para você, talvez não tudo, mas aqueles elementos que vão trazer a vocês a lembrança daquilo que foi tratado dentro da aula. Então evite a dispersão, coloque todo o material perto de você, caneta, lápis, borracha, caderno, pega uma água também, né? Arruma a coluna aí, né? Sentado, senta direitinho, para que a gente possa desenvolver o nosso conteúdo numa boa, perfeito? Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas reflexões sobre o sentido da vida na filosofia analítica contemporânea, tá? Bom, a filosofia analítica contemporânea, necessariamente, tá? Essa filosofia analítica, ela já é, tá, um tema contemporâneo. Obviamente, a filosofia analítica, enquanto percurso, nós já temos aulas sobre isso, tá certo? Ela é uma forma, ela é uma formatação, ela é um elemento de reflexão filosófica aliado à contemporaneidade. Tá? Já é uma coisa bem nova. Obviamente, nós temos análises da linguagem. Tá? Por exemplo, até na Idade Média, você tem ali um forte trabalho sobre os universais, por exemplo, que traz a linguagem um pouquinho como objeto. Então, eu não estou dizendo que antes nós não tínhamos, por exemplo, análises da linguagem. Nós tínhamos, tá? Mas eu quero só lembrar vocês que enquanto sistematização, preocupação basilar, tá? É com a lógica moderna, tá? Olha só, nós temos aqui dentro da lógica moderna, ok? Os grandes elementos que vão proporcionar o que nós conhecemos como análise da linguagem contemporânea ou a filosofia analítica, tá certo? Aí nós temos Frege, Russell, uma série de autores, Wittgenstein, que nós já tratamos, nós temos aula aqui. Dá um Gonçalves Dias aí, tu vai ver filosofia analítica, aí vem os nossos autores que nós estamos falando já há algum tempo deles, ok? Isso aqui é mais uma complementação, certo? Então, a partir da lógica moderna, a filosofia analítica ela vai ganhar a possibilidade de existência. Ela vai ter a sua condição ali de gênese, de início das suas reflexões sobre a linguagem de uma forma mais coerente, uma formatação mais adequada, ok? Então, ela está associada à lógica moderna, certo? E dentro desta lógica moderna, nós temos alguns autores, tá, que vão proporcionar o que nós chamamos de virada linguística, certo? A famosa virada linguística. Ou seja, a linguagem ela vai passar, olha só, virada linguística. Isso aqui vai trazer a linguagem, ok? Esta linguagem que nós usamos para a descrição, para o pensamento, claro, do ponto de vista social, do ponto de vista interior psicológico e filosófico, tá? A linguagem como tema de investigação, certo? Então, nós sabemos, tá, que a linguagem ela pode ser, nós sabemos que a linguagem ela tem a potencialidade de ser, nós sabemos que a linguagem ela tem a capacidade de se tornar ou de ser, né, de se considerar como um dos grandes objetos de investigação. Então, a linguagem aqui ela vai trazer para a gente, tá, um prato recheado de elementos para que possamos desenvolver conhecimento crítico reflexivo, tá? A parte holístico, né, do todo, radical, rigoroso, tá? Com todos os aparatos da filosofia para uma investigação mais apurada, tá? E aqui, obviamente, dentro dos seus âmbitos, né?
que eu já falei para vocês, ó, dentro do elemento social, certo? Ou seja, do convívio, olha, do contato, certo? Entre os indivíduos. Olha aqui, então eu tenho um aspecto social. Vocês vão ver, se vocês forem se aprimorar mais um pouquinho sobre esta filosofia analítica, vocês vão ver que tem a parte da linguística, por exemplo, mais apurada, que fala deste processo vivo da língua entre os indivíduos, entre os pares, é isto, entre aqueles que nós temos contato e nos fazemos entender a partir deste contato. Tá? Então, dentro do ponto de vista social, também funciona. Obviamente que tem um outro lado, mais lógico, formal, do positivismo lógico, que nós chamamos, né? Desse projeto, tá? Da análise mais estrutural, condensada, tá? Que é até muito mais levada aos princípios de uma lógica mais formal, mas aqui também nós temos esse aspecto social, nós temos o aspecto psicológico, obviamente, porque existe o que nós chamamos de linguagem interna. Vários autores até tentaram desvelar esta linguagem. Tá? O Wittgenstein, por exemplo, chegou a muito falar sobre isso. Tá? A linguagem privada, famosa. Tá? Linguagem interna, linguagem privada. Certo? Aquela que está pertencendo somente ao indivíduo que usa. Então, aqui nós temos o dentro do indivíduo, certo? É um elemento que é bem presente dentro desta análise da linguagem. E, além disso, nós temos o elemento filosófico, o lado filosófico, que são as reflexões feitas lá. Olha aqui, ó, aqui nós temos as reflexões, tá, sobre a linguagem, necessariamente, ok? E é justamente dentro dessas reflexões sobre a linguagem que nós temos uma série de reflexões a partir delas que tem um impacto com a nossa vida de forma gritante, tá? Olha só, tá? A partir das reflexões que nós temos sobre a linguagem, a partir das reflexões que nós temos sobre a estrutura da linguagem, e isso levando em conta todos estes elementos, que são muito bem, claro, utilizados a partir do nosso conhecimento filosófico, onde ele vai abarcar também estes outros momentos, tá? É que surgem várias reflexões de um ponto de vista mais prático, mais vivo, mais cotidiano, como eu falei, já falei a vocês. E eu posso citar, por exemplo, aqui, ó, o autor Habermas. Vamos pegar aqui, tá? O Habermas, ele é um autor muito bem-vindo para as nossas reflexões a partir da estrutura e análise da linguagem. Olha aqui, o Habermas, ele vai fazer uma análise da linguagem, ok? E esta análise da linguagem, ela vai trazer para a gente uma série de considerações a respeito da vida, da nossa própria vida, da constituição da nossa vida. Olha, é válido lembrar vocês que o Habermas, ele é um herdeiro dos jogos de linguagem, certo? Os jogos de linguagem, nós já temos aula aqui na plataforma Gonçalves Dias, então eu não vou falar disso novamente. É só tu pegares ali e lá na filosofia analítica nós temos aulas sobre... Aí vai entrar um rapaz chamado Wittgenstein e ele vai falar sobre jogos de linguagem, tá? Então nós temos a questão dos jogos de linguagem e a análise dos atos da fala, famosa condição de análise dos atos da fala, certo? A fala enquanto ação, que é de um outro autor, que é o Austin, tá? Mas aí isso aí a gente já vai deixar um pouquinho de lado, que não é o nosso objetivo, tá certo? Então nós temos aqui, ó, dois elementos que vão ser fundamentais dentro desse processo de análise, tá? Ó, dentro desse processo aqui de análise que o Habermas vai fazer da linguagem, os jogos de linguagem, a análise dos atos da fala, e aqui, a partir desses elementos, ele vai chegar ao que nós chamamos de razão comunicativa.
razão comunicativa, que é um novo aspecto de análise da própria racionalidade. Aqui, ó, aqui é um novo ponto de vista, um novo prisma, um novo olhar. Ó, aqui é um novo olhar sobre a razão a partir do processo comunicativo, ó, a partir, certo, da comunicação. Então, antes disso, eu tinha um olhar puramente científico, de construção de conhecimento apurado, exato, colocado dentro de uma formatação específica. Agora eu vou ver dentro do funcionamento da comunicação, desta fala enquanto ação e deste jogo que cada comunicação tem dentro de si e que guarda dentro de si. Tá? Então perceba que aqui nós temos então uma grande abertura para falar da nossa vida enquanto ser, enquanto vivência cotidiana com os nossos pares, porque nós vamos analisar esta linguagem que constitui o processo comunicativo como ação constante. A linguagem ela é dinâmica, a linguagem ela é constituinte do mundo. Aristóteles chegou a dizer que a linguagem é o limite do nosso conhecimento, é o limite daquilo que nós conseguimos traduzir aos outros, é o limite daquilo que nós conseguimos expressar às pessoas. Tá? Então a linguagem ela tem um funcionamento, e ela tem um funcionamento dentro de um contexto. Aí nós temos os jogos de linguagem. Nós temos os elementos que constituem, que fornecem os segredos, vamos assim dizer. Tá? Que fornece as estruturas que são necessárias para que eu possa perceber o quanto esta linguagem é importante, o quanto ela funciona e principalmente me fazer ser entendido a partir de ou da linguagem que eu uso. Obviamente que dentro de um determinado cabedal teórico, dentro de um determinado elemento específico, dentro de uma língua específica, nós temos uma série de regras. As regras do jogo. Então, esta fala enquanto ação, ela obedece a estas regras. E se eu conseguir obedecer essas regras, eu vou perceber que eu serei entendido pelo meu interlocutor. Ok? Então, aí perceba que existe um elemento fundamental. Tá? A necessidade do diálogo. Ok? Então, o diálogo é um elemento constitutivo desta razão comunicativa, desta condição viva da linguagem. E é através do diálogo que nós vamos chegar ao entendimento. Olha aqui. É através deste diálogo, dentro desta fala enquanto ação, obedecendo às regras do jogo, que eu vou me tornar compreendido, que eu vou ser entendido. Tá? Isso aqui leva à compreensão, ao entendimento. Então agora é que vem o grande lance da história. Perceba que nós vamos fazer uma transposição. Nós estamos saindo de um elemento meramente de conhecimento, da epistemologia, da teoria sobre isso, e entrando num outro âmbito, que é o âmbito da ética. Então aqui eu tenho o diálogo, o entendimento, produzindo comportamento adequado. Olha, este diálogo e entendimento, produzindo um comportamento. E aqui, toda vez que eu falo em comportamento, eu estou dentro de uma nova área, que é a ética. Certo? Olha que coisa interessante. E aqui eu estou falando da ética da vida, da nossa prática. Olha aqui, ó. Daquilo que fazemos no dia a dia, ó, daquilo que estamos fazendo o tempo inteiro, daquilo que estamos fazendo para nos construir enquanto seres humanos. Aqui é o nosso fazer, nós estamos nos debruçando sobre o fazer também. Okay? Nasce esta proposta ética, a famosa ética associada as questões do diálogo, da produção do entendimento a partir deste diálogo, ok? Geralmente a gente chama aí uma ética do discurso. Bom, se existe uma possibilidade das pessoas não brigarem, é quando elas conseguem se entender. Se elas conseguem se entender, eu evito contendas,
lutas desnecessárias. Então, a partir do momento em que eu consigo estabelecer critérios, eu consigo reconhecer conceitos, eu consigo, na verdade, perceber fundamentos dentro da constituição do saber a partir da linguagem, eu consigo, obviamente, promover o entendimento. Se eu promovo o entendimento, eu vou produzir também comportamentos mais adequados. E aí eu estou já dentro da constituição de uma área da ética também. Tá? E isso vai criar o que? O impacto dentro da vida, na nossa prática vivente, do nosso fazer cotidiano. Ok? Mas, obviamente, claro, né? É óbvio que isso aqui não é aplicado somente à ética. Eu estou passando para esta área porque foi uma área que o Habermas também, não só ele, né? Apple, vários outros pensadores, pegaram o que nós chamamos de filosofia analítica, análise da linguagem, e levaram para esta possibilidade da construção de uma nova proposta ética. Esta ética a partir do discurso, a partir do diálogo e do entendimento. Discurso, diálogo e entendimento como elemento que pode promover a eliminação, claro, de contendas desnecessárias na própria humanidade e entre as pessoas em geral, ou em que mais você queira pensar. Tá? Mas, obviamente, que isso aqui é aplicado a vários elementos. Né? A questão da linguagem, eu tenho, por exemplo, o acordo, o diálogo, o entendimento entre os cientistas promovem o quê? Promovem uma série de teorias novas na ciência. Eu posso aplicar na ciência. Eu posso aplicar, claro, obviamente, se está na ética, eu posso puxar para a política. Eu posso trazer para o impacto político desta outra área, tá? Que pode, através deste entendimento pelo diálogo, se fazer entender aquilo que é necessário ser feito, aquilo que não pode ser feito e aquilo que nós temos também a obrigação de fazer. Olha só, eu posso puxar para a estética também. Então perceba que esta análise da linguagem, do ponto de vista da qual está sendo aplicada, está sendo colocada, está sendo trazida, ela tem uma aplicabilidade em vários momentos, em várias estruturas, em várias condições. Tá? É válido que a gente entenda, é válido que a gente pense, é válido que a gente projete todo este problema, todo este celeuma, todas essas dificuldades, mas que saibamos que a linguagem pode ser uma forma de você ultrapassar, uma forma de você conseguir vencer, uma forma de você conseguir ir além das dificuldades que são impostas. Tá? Se nós temos a capacidade de dialogar, nós temos a capacidade de nos entendermos. E a partir deste entendimento mútuo, nós podemos criar condições mais adequadas para que possamos ter uma vida que possa promover um futuro melhor para todos aqueles que cá conosco estão. Ok? Olha que grande presente a análise da linguagem pode fornecer. Às vezes vocês ficam perguntando, professor, a gente estuda tanta coisa em filosofia, e a gente vai usar para quê? Olha só, o Habermas está mostrando para a gente que uma análise até mais condensada da linguagem, ela pode promover um impacto na vida prática, ela pode trazer para a gente uma convivência melhor, ela pode trazer uma vida mais adequada, ela pode construir uma polis, uma cidade, ela pode melhorar o nosso comportamento, alterar até a nossa visão sobre aquilo que é o bem, o mal, o belo e o que não é belo, tá? O que é certo, o que é errado, portanto, também. E aí você percebe que toda a produção filosófica ela traz também dentro de si esta possibilidade de alterar o nosso mundo, impactar na nossa vida, melhorar a nossa vida, alterar a nossa vida também em geral. Percebe? Então, é muito interessante que nós tenhamos e bebamos nestas fontes que a filosofia nos traz. Tá? Tenham sempre isso em mente. A filosofia ela vem para ajudar, ela não vem para complicar e nem para atrapalhar. Tá bom? Mas eu quero deixar para vocês aqui, mais uma vez, o meu forte abraço. Tá? Dizer que é um prazer estar com vocês. Pedir que vocês acompanhem todas as aulas. Façam as atividades comigo. Nós temos aulas sobre, com exercícios sobre aquilo que nós teorizamos.
fique conosco, fique em casa, mas fique estudando.